Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Boa tarde, sejam bem-vindos. Estou aqui com meu coleguinha, animadíssimo. Ele já me puxou para animação aqui, eu estava meio triste, ele já me jogou porta. Meu querido Fizo, Bruninho, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Por que não estaria ótimo? Por que estaria menos que ótimo? Exatamente, nunca espere menos que ótimo. Nunca espere menos que isso quando está comigo. Expectativa alta é overrated. A expectativa alta, cara, é que destrói as surpresas da vida. Não é verdade? É. Você foi ver Vingadores, mano? Vi por quê? Por que você quer tocar nesse assunto? Você gostou do filme? Gostei. Bem bacana o filme, bem legal. Eu acho que até tem história, tem inteligência artificial, maneiro. Por que você quer tocar nesse assunto? Está cabreiro? Está preocupado com alguma coisa? Eu sei onde você está querendo levar essa conversa. Eu te conheço durante hoje. Não, cara, é porque apesar do nosso tema hoje ter a ver com o Senhor dos Anéis, eu lembrei que até Vingadores surgiu no cinema. Acho que a minha sequência de filmes preferida era o Senhor dos Anéis. De longe, de muito longe. Vingadores tá aí brigando com ela, né, cara? Tá pertinho dela no meu coração. E você, já mudou? Nossa. Você ainda é Senhor dos Anéis pra você? Atualmente eu não sei nem se Senhor dos Anéis é, cara. É mesmo? Que é isso? Não sei. Eu não sei se... Lembra uma vez que a gente discutiu se o Senhor dos Anéis envelheceu bem ou não? Hoje em dia eu já não sei, eu tô na dúvida. Você não sabe? Tu acha que ele deu uma... Ele perdeu alguma coisa com o tempo? Pode ser que sim. O primeiro filme eu acho que não, mas você vê a trilogia como um todo, talvez. Talvez não tenha resistido às agruras do tempo. Talvez as sombras tenham dominado finalmente. Nossa. Bruno, mas era esse teu gancho. Eu pensei que tu queria declarar pro mundo que eu só vi um Vingadores. Achei que você ia levar a história adiante, mas você deixou ela morrer e tá voltando. Então você... Deixa eu falar com o ouvinte. Você aí, olha só. Deixa eu limpar o suor da minha testa aqui, porque eu tô... algumas semanas atrás eu assisti Vingadores, a Era de Ultron. Isso aí. Só que eu não vi o Vingadores 1 ainda. Eu não vi Guardiões da Galáxia. Eu não vi Capitão América 2, nem Homem de Ferro 3, nem Thor 2. Achei que tu ia falar Será que isso estraga o filme? Eu acho que não. É uma história bem fechada, todo mundo conhece todo mundo ali, eu sei quem é quem, sabe? Não, pra que é por isso? Eu falei isso pro Vitor, o cara quase teve um infarto, teve que chamar a UPA é uma merda. Não, pra que tudo isso, cara? Pra que? Eu ia implicar contigo, mas agora também já perdi a vontade. Perdeu? Vou deixar as sombras estão atrás caminhando. Isso aí, tá? Tô fazendo teste aqui de esperança, mas não tá batendo bem. E Bruno, hoje nós vamos falar sobre o que, Bruno? Você sabe? Sobre esperança? Um pouco sobre esperança, sobre força de vontade, sobre o triunfo da luz sobre as trevas. Eu acho, porque, eu vou te falar, nós vamos falar sobre o jogo mais impossível do mundo. Senhor dos Anéis, Living Card Game. E nós voltamos aí logo após a abertura. Coloque o gritinho, porque eu não vou gritar hoje. Né? Vou me reservar o direito de não gritar. Você não vai gritar porque vai chamar as aranhas. Também tem essa. Eu ia falar que é porque o dente estava
estava doendo, mas é isso aí, fica uma história melhor. Voltamos já e o gritinho vai ser editável, tenho certeza. Quando começou a se espalhar a notícia da prisão de altos dirigentes da FIFA na Suíça, entre eles José Maria Marim, Operação Lava Jato. Atenção, vai começar. Bruninho, voltamos aqui para falar de quem? Do Senhor dos Anéis, o card game, o living card game, que a gente experimentamos, né? Na verdade, faz tanto tempo que esse jogo existe, cara. Eu não sei como eu fiquei para jogar ele, e agora há pouco tempo que eu fui jogar de verdade, né? Tinha visto alguns jogos, tinha visto jogos em eventos, tinha visto jogos pela internet, tinha visto gameplays. A gente tinha o jogo. Cara. Eu peguei a caixa e falei, e cara, eu fui jogar agora e vou te falar, cara, o jogo é impossível, é o jogo mais difícil do universo, cara. Aí até cabe já uma introdução assim. Se o cara que tá ouvindo é aquele tipo de jogador que fica zoando o amiguinho que joga no Easy, é aquele cara que fala que tem que jogar o jogo tal porque é hardcore. Então, esse é o jogo. Quero ver jogar isso. Quero ver jogar Zombicide com sobrevivente só. Quero ver jogar no modo pesadelo. Sério, e aí vem uma pergunta na minha mente. Pra que existe modo pesadelo naquele jogo, cara? Pra essas pessoas, cara, que deveriam estar se alistando, sei lá, no exército, em alguma função desse tipo, e não tiveram essa oportunidade. Isso é verdade. Elas precisam de alguma adrenalina. É verdade, né? Talvez seja para esse tipo de gente, as pessoas que sabem que vão perder, mas estão se divertindo assim mesmo, sacou? Ou para quem gosta de 50 tons de cinza. Gosta de quê? Também. Gosta de se fuder, bonito. Também. Tá lá. O jogo. Se você gostou de 50 tons de cinza, se você ficou se imaginando na pele da menina, que eu esqueci o nome, que eu nunca soube, na verdade. Se você estava na pele dela, se você pensou, como seria bom. Eu chutaria Annabelle, mas eu não li o livro. Se você se acha que tá na pele de Annabelle é bacana, se você pensa assim, que delícia, apanhar, que delícia, sei lá. Cara, se você acha isso, você talvez goste, você talvez... Mas eu tenho que assumir uma coisa imagino depois. O Goblin agora colocando o pai de família delícia, falando, que delícia. Mas depois eu vou ter que assumir uma coisa e aí isso vai pegar mal pra caramba por causa disso aqui. Mas Bruno, explique. Não. Não, eu ia falar que eu gostei do jogo pra caramba. Fala que... Muito. Fala... tá. Muito. Porra, pensei que tu ia falar que tinha lido 50 tons de cinza. Eu li 50 tons de cinza, gostei e achei... tipo isso, né? Aí o cara corta só essa frase e coloca pra sempre. Não, o Goblin devia cortar essa frase e colocar na abertura. Se eu fosse ele, faria isso. Mas Bruno, explique pra nós o que é esse nosso queridinho Senhor dos Anéis, o Living Card Game. O Living Card Game... Você acha... Desculpa. Lá vem. Você acha que antes vale a pena a gente apresentar o que é um Living Card Game ou apresentar o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é Game of Thrones sem sangue. O Living Card Game é um jogo que você abre a caixa e ele se monta sozinho, cara. As cartas correm para um lado, os dados para o outro. É tipo Alice no País das Maravilhas. É Jumanji, porra, é isso. Só que ao contrário, né? Jumanji ele não se desmonta em vez de montar sozinho. É quando acaba o jogo que ele começa a engolir tudo em volta, não é? Isso aí. Então, só que esse é o contrário. E aliás, eu vou te falar,
Vou te falar, assim, spoiler, essa parte que eu falei é mentira, desculpa, eu sei que você ia comprar o jogo agora. E o cara ia estar puxando o cartão da carteira e jogando no celular. Mas, cara, isso seria excelente se fosse assim. Eu acho que o próximo passo da tecnologia deveria ser esse. O jogo se montar sozinho. Porque existe um jogo que se monta sozinho, cara. Se chama videogame. Existe jogo que se monta sozinho, cara. Se chama videogame. Videogame. Não, né? Até pra ele não se monta sozinho, porque tem uma porrada de cara. Mas enfim, o Living Card Game, Vitor, é um jogo de card game que está vivo de alguma forma. E não é vivo dentro do seu coração dele. Porque nós não temos preconceitos com o que está. O Vitor está aqui representando isso. O Living Card Game é um jogo que você tem que jogar contra ele, cara. Ele está vivo. Você tem que vencer o jogo de alguma forma. Você tem que vencer o desafio. E no caso do Lotro, provavelmente você vai falhar miseravelmente. No Lotro não, cara. Você está confundindo o Lotro. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Lotro é o... Meu cérebro está afetado. MMO do Senhor dos Anéis. Isso. Isso. É tão difícil quanto pegar Undyne no Lotro. É tipo isso. Você conseguiu, né, cara? Eu consegui. Undyne, parabéns. Você foi andando devagarzinho. Você foi matando aquela mesma aranha até ganhar o... Não, eu descobri que o segredo... A gente está mudando de assunto. Pra quem não sabe, o Lotro é um jogo online de Senhor dos Anéis. E tem uma conquista que, se você chegar ao nível 20 sem morrer, tu ganha o título de Undyne. Aquele que não morre mais. Isso aí. E aí, cara, eu acho que o segredo é o seguinte: você não pode lutar com criaturas inteligentes, entendeu? Se você puxar a briga com um Goblin ou com uma aranha, até aranhas elas são meio inteligentes, elas vão chamar outras pra cima de você. Se você for pegar um louco comum, um bicho comum, assim, eles não chamam outros, entendeu? Entendi. Não tem senso de colmeia e tal. Mas enfim, é isso, cara. Living Card Game. O bicho tá lá vivo e você tem que matar. O bicho é o jogo. Você comprou o mal, você comprou o anel e agora você tem que dar um jeito de destruir ele. Quase que literalmente. É isso aí. Na verdade, o Bruno enrolou, falou que se monta sozinho, etc. Porra, aprendi contigo, né? É o seguinte, o Living Card Game é um jogo que ele vem, pelo menos todos que eu conheço até agora, eles vêm praticamente prontos. Ou seja, ele traz, nesse caso, ele tem heróis, ele tem as cartas de eventos, as cartas de aliados. Então, cada herói ele pode usar um tipo de recurso, de liderança, de maestria, de não sei do que. Nesse caso. Mas no Living Card Game, de modo geral, ele traz os decks prontos para você jogar, já montadinhos até, já com as cartas selecionadas. Às vezes ele traz algumas cartas de opção, fala, se você quiser você pode trocar essas cartas por aquela, você pode montar o deck dessa ou daquela maneira. E ele traz o jogo prontinho para você jogar. Ou seja, você tem o deck pronto, você tem o tabuleiro ou o deck inimigo também pronto, já montado, já vem fechado, preparado e tudo mais. E tudo que ele faz com as expansões são trazer novos decks, ou novas missões, ou novas aventuras, ou novas dificuldades, que também vêm prontas. Ou seja, você dificilmente precisa editar o seu deck. Todos os Living Card Games permitem que você edite, tá? Permite que você pegue cartas. Geralmente. Não, pode completar aí, por favor. Geralmente, todo card game permite que você complete cartas. Ele permite até que você edite o seu deck com cartas de novas expansões, dos novos lançamentos e tudo. Você pode pegar, por exemplo, sempre sai cartas de novas da habilidade liderança, né, da esfera liderança, falando de Senhor dos Anéis. Então você pode pegar essas cartas e atribuir para o deck que você já usa. Sai heróis novos que você pode usar com aquele deck. Então, assim, ele permite que você edite. Sim. Mas ele não tem três conceitos que o Collectible Card Game tem. Ele não é feito para troca. Você não está ali que é o Trade Card Game, né, que é o jogo de cartas trocadas, que você coleciona algumas e troca com seus amigos, oferece, eu tenho essa repetida, você não tem e tal.
ele não tem conceito de raridade, você não tem como tirar cartas que são mais raras do que outras. Você tem cartas que você... Né? Exato, você sabe que vai vir. E você não consegue expandir o jogo através de boosters, né? Porque, por exemplo, apesar de ter expansões, eu não sei se vale a pena você comprar 2 expansões. Porque, por exemplo, você vai ter pegando a expansão, a primeira missão, que é aquele caçada a Gollum, você vai ter 2 aventuras iguais. E isso não vai te ser útil de forma nenhuma. Então, assim, no jogo de cartas colecionáveis, que às vezes você compra Magic, por exemplo, você compra 3 decks daquele, porque vem uma carta exclusiva em cada um e você precisa das 3, você entende? No Living Card Game isso dificilmente acontece. Ou não acontece at all, né? Não acontece nunca, na verdade. Então, e uma coisa também é que as expansões, elas trazem coisas novas, mas elas precisam do jogo base, né? Elas sozinhas elas não funcionam como jogo. É verdade. As expansões, elas precisam do base. E isso também é um pouco diferente do Trading Card Game. Quase todo Trading Card Game, quase todo jogo de cartas colecionáveis, você consegue até montar um deck comprando só boosters. Né? Às vezes você compra só cartas variadas e monta seu deck. E geralmente expansões trazem novos decks, né, que até deixam os outros mais antigos, às vezes até incapacitados de torneio, essas coisas. É verdade. Mas o Living Card Game, você precisa de uma base, normalmente, tá? Eu tô aqui pensando se tem algum que não precisa. Mas eu acho que não, você precisa de uma base e você precisa usar essa base com as expansões, elas normalmente só alteram essa base levemente. Ela é um complemento. Exato. Então, isso é um Living Card Game, Bruno. Não é o que você abre e ele se monta. Pô, mas seria muito legal. Seria mais legal. Então, explica pra gente, dentro desse universo de Living Card Game, como é o Senhor dos Anéis. Eu espero que você não queira que eu explique as regras, porque, porra, tem regra pra caralho. Não, eu só quero que você fale como é que o jogo funciona, mais ou menos, o que ele simula. Beleza. Como é que ele é jogado. O Living Card Game... Quais são as regras mais profundas, todas. O Living Card Game ele já começa com uma característica muito legal, eu acho, que é que você pode jogar sozinho. Às vezes você não tem uma dificuldade de juntar. Não são todos os Living Card Game não, tá? Geralmente, vamos usar a palavra do dia, geralmente. Não, cara, mas eu tô achando que nem geralmente, sabia? Nem geralmente? Não, eu acho que no caso, esse Senhor dos Anéis é um caso específico. Existem mas outros. Por exemplo, Pathfinder, por exemplo, também pode jogar sozinho. Mas o Game of Thrones, acho que não. O Game of Thrones você já tem que... Entendi. Faz sentido. Mas beleza. O Loki, ele tem essa característica de permite jogar sozinho. Se você tá aí esperando o Karatanet ou tal aí consertar pela internet, você sabe que vai levar quase um mês, talvez seja um jogo que você tem em casa, entendeu? Você, de repente, não tá distante dos amigos, mudou, sei lá, enfim. Isso é uma característica maneira. E o jogo ele funciona da seguinte forma: você assume o papel de heróis mesmo conhecidos na trama de Senhor dos Anéis. Você tem Aragorn, você tem o Legolas, você tem o Gimli. E esses heróis você vai colocar eles para enfrentar uma missão. Dependendo da missão que você escolher, o manual de regras ele vai indicar quais são as cartas que você vai separar para a missão, incluindo cartas de desafio, cartas de monstros, cartas de apenas uma correção. Você não separa o herói para enfrentar uma missão. Você separa os heróis para enfrentar missões infernais. Ok. Faz sentido, o adjetivo é bem posto. E é isso. Independente da missão que você escolher, você vai ter o seu deck de herói ou decks de heróis. Você pode pegar mais de um herói e combinar heróis de diferentes tipos de magia ou energia, dependendo de como você... É esfera de poder que é chamado
no jogo. E dependendo da missão que você Não escolher... É esfera de influência? Esfera de influência. Esfera de algum... Eu sempre esqueço esse nome, cara. É redondo, é redondo. É uma esfera aí. E aí, dependendo da missão que você escolher, a missão infernal, você vai montar um baralho de desafio, que vai incluir essas localizações infernais, esses inimigos infernais e contratempos infernais. Devia ter até uma carta lá no meio de trânsito, porque podia ter, né, cara, uma missão de trânsito paulista. Você tem que, cara, o carioca já é o suficiente. Carioca já é o suficiente. Pô, o trânsito carioca é uma merda. Paulista vai ficar ciúme e falar, não, o nosso é pior. E é isso. E dependendo da quantidade de heróis que você selecionar, cada herói ele tem um nível de ameaça inicial. Esse nível de ameaça ele está indicando qual é o tamanho da ameaça que você está atraindo ao ir nessa missão. Quanto maior for a sua comitiva de heróis, maior vai ser a ameaça que você vai estar gerando. Você está se locomovendo por terras inimigas, você está chamando a atenção. Então, isso vai te atrapalhar. Ao mesmo tempo que você tem cartas ali a mais para te auxiliar a tentar bater aquele desafio, você tem uma ameaça maior, dependendo da quantidade de heróis que você vai ter. Além disso, à medida que os turnos vão passando e quanto mais tempo você vai demorando, a sua ameaça também vai aumentando. E se você chegar a 50, você perde. Você babau. E o que não é difícil. Quanto maior ameaça você tiver, mais monstros, né, mais criaturas vão atacar você. Porque sim. Elas atacam você a partir do momento que sua ameaça passa do nível delas, né? E você se fez notar, né, na frente dela. Ela começou a achar que você vai mesmo trazer problemas. Ou você deu mole. Ou pisou num galho seco. Né? Tá todo mundo tão tenso de ameaça que eu me peidou. Pisei no galho seco, droga, minha ameaça foi pra 47. O bacana do jogo é que ele transporta você para esse mundo do Senhor dos Anéis. Então, assim, isso é verdade. Quem gosta do Senhor dos Anéis, quem curte a história, a gente que joga Lotro, já jogamos Lotro, a gente jogou The One Ring, o RPG do Senhor dos Anéis, Bruno mestrou magistralmente, me permita dizer. Nossa, aquele oficial só pro mestrar. Cara, mas tá difícil, né? Tá Aquele mundo, ele é muito específico, entendeu? A forma como o mundo de Tolkien se move, como as coisas acontecem, ela é muito específica. Sim. Não é um cenário de fantasia qualquer. É como o Game of Thrones, é um mundo completamente diferente. Aí tem uma coisa muito parecida com o mundo e uma coisa muito diferente. A coisa muito parecida é essa atmosfera de tensão, cara. E esses dois jogos que a gente citou, eles criam muito bem isso. O RPG do Senhor dos Anéis, esse card game e o Lotro, o jogo online. Eles têm essa atmosfera de tensão de que você sabe que se der o passe rápido vai se fuder muito. Não é pouco, não. Mas tem uma questão que é diferente do Senhor dos Anéis, né? Que você mesmo reclama dos livros. Que ninguém morre, ninguém importante morre. E no jogo não. No jogo ele não vai te livrar disso. Não. Você vai ter que... Eu acho que em nenhum momento ele fala de morte no jogo. Eu acho que nem nas regras ele fala de morte. Por exemplo, no Lotro, você não morre, né? Você... Como é que chama? Você readuca, não? No Lotro você foge. Você foge. Você meio que perde a vontade de lutar. Vontade de lutar. E você é flee que fala, né? Isso. Você correu até o ponto de reagrupar. Ou seja, você fugiu. No Lotro, sim. Mas, cara, aqui no Lotro não. Você não morre. A gente não é mais Sansa Stark para achar que a gente está fugindo nesse jogo. Eu não acho que tá fugindo, mas eu acho que na regra não fala mesmo que morreu. Eu acho que não tem esse... Eu acho que ele fala que perdeu. Ele usa a palavra perdeu. Tenho quase certeza disso. Perdeu o Playboy, né? Então, perdeu. É tipo um orc chegando lá, tipo, né, e falando, perdeu o Playboy. Perdeu. Cara,
o jogo, mas ele consegue te teleportar para esse mundo. O bacana também do jogo é assim, que ele teve todo um cuidado de montar um cenário que você consiga jogar, e esse cenário, assim, ele criou uma regra básica do jogo, né? E através dessa regra básica, os cenários eles vão alterando essa regra para te dar a sensação de que algumas coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, você tem uma ordem de fazer as coisas, né? Por exemplo, você decide quem vai para a missão, quem vai fazer a missão para você tentar avançar naquela missão. Se você não fizer a missão, ou se você não conseguir vencer a ameaça da missão, você aumenta o seu indicador de ameaça, você aumenta o nível dos perigos a cada rodada, porque quando você faz a missão, você vira cartas do baralho de encontro, aumentando o nível de ameaça da área de perigo, que é uma área específica ali do jogo. Você decide então se você vai puxar alguém para briga ou se não vai, se você vai viajar para alguma aquelas áreas para poder vencer aquela área logo e tirar ela da ameaça total, porque ao mesmo tempo que tem o seu contador de ameaça, tem uma ameaça na área de perigo, que ela nunca pode ser maior do que a força de vontade que seus heróis podem gerar. Senão a sua ameaça do contador ela vai subir vertiginosamente e você perde o jogo. Então você tem que controlar a quantidade de ameaça que você tem na área de perigo, ou seja, mesmo que não queira, vai ter que ter hora que você vai ter que enfrentar os monstros, você vai ter que enfrentar os locais, que é viajando para eles, explorando eles. Desculpa? Você vai ser obrigado a puxar briga, a ter que explorar um caminho que você não queria. Exato. Porque esse lance do nível de ameaça, ele me dá a ideia, assim, e aí eu tô meio que viajando o que o jogo tenta te passar. Você tá numa missão, mas cara, você tem grande chance ali de pegar um caminho errado e de repente descobrir um caminho muito pior, ou então pegar dar uma vasculhada no lugar errado e de repente chamar a atenção de um monstro que está meio distante, mas ele pode perceber a sua presença, ele pode ficar cismado. A gente pode ver também que na verdade o nível de ameaça é tanto que você foi obrigado a seguir pelo caminho errado, porque você tinha que seguir por outro caminho. A vovó da Chapeuzinho Vermelho falou, vai pelo caminho da floresta, do rio, não vai pela floresta. Mas aí o lobo falou, a ameaça do rio é sinistra, vai pela floresta. Ela foi, de otária. É tipo isso que acontece. É o Chapeuzinho Vermelho no Senhor dos Anéis, jogando nível de ameaça. Viu? Claramente. Eu não sei nem como lidar com essa comparação de Senhor dos Anéis e Chapeuzinho Vermelho. Sério, quem não gosta de Senhor dos Anéis tem um prato cheio. Já vai instigar o podcast aí, ó. Senhor dos Anéis Chapeuzinho Vermelho, cara, se passa no mundo de Tolkien. Não sei se você sabe. Ou Tolkien. Eu imagino alguém falando que Tolkien plagiou o Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que foi isso aí. Então, cara, o jogo cria toda essa atmosfera nele, cria esse clima, ele te joga no clima e ele consegue bem, eu acho. Ele faz isso funcionar bem dentro do jogo. Então, é o que eu estava falando, ele tem a mecânica do jogo e além disso tem os cenários. Os cenários são as missões que você tem que vencer, são as etapas que você tem que passar para vencer aquela missão. O jogo é sempre contra um cenário, contra uma missão, não lembro o nome da cidade. Por exemplo, o primeiro é Travessia da Floresta das Trevas. Você tem que atravessar a Floresta das Trevas. Então, que teoricamente é mais fácil. Teoricamente é mais fácil, penoso. Você começa simplesmente atravessando uma área da floresta. Depois você tem que escolher, chega numa bifurcação que você tem que escolher 2 caminhos e você escolhe esse caminho aleatoriamente sem saber qual caminho você está escolhendo, porque na Floresta das Trevas você não sabe, né, para onde você está indo. Tem toda aquela mística do caminho errado, a mística de tentar você fazer o caminho errado, e nesses caminhos tem 2 finais diferentes. Então, em um deles você está indo em direção ao Beorn, né, se eu não me engano. Eu acho que isso é spoiler, eu deixava sem contar. Porra. Não, cara, então tá. Um dos caminhos você tem que fugir do perigo e do outro você é obrigado a enfrentar o perigo. É basicamente disso.
E um deles te dá a sensação mesmo de que você está fugindo, porque assim, se o perigo maior não saiu do deck ainda, você pode vencer todas as etapas do caminho antes dele sair, que você ganha o jogo, mas se ele sair, você tem que enfrentar. Então, assim, o jogo te dá essa sensação de urgência, falar assim, cara, eu tenho que avançar, que se o inimigo sair, você tem que enfrentar, e é forte pra caceta, e você não sabe se vai dar conta dele ali naquele momento, entendeu? Sim, então, sim. Tem essa jogada dele mexer com as regras do jogo de forma que você sinta o que a missão tá passando, entendeu? Você sinta aquela tensão. E não é só isso, né? Porque assim, essa é meio que já a parte final, né? Você tem que levar em conta também toda a tensão que você já passou tentando vencer os níveis de ameaça, tentando não fazer o seu nível de ameaça estourar. E aí quando chega no final você descobre que, porra, agora que vem a parte mais difícil. Agora que é o agora, né? Agora é o problema, né, cara? É tipo Aragorn quando para ali no portão de Mordor pra falar, vamos morrer por Frodo. É isso, cara. Tipo isso. Cara, o jogo, a gente parece estar exagerando, mas o jogo é mesmo muito difícil. Se você entrar em qualquer comunidade do jogo pra conversar com as pessoas, eu fui em algumas pra falar, cara, eu tô jogando errado? E a pessoa, não, cara, é isso mesmo, é difícil pra caceta. É um jogo, se você gosta de desafio, exatamente. Esse é o jogo pra você, porque, com certeza. Às vezes as pessoas podem até pensar que a gente tá exagerando, que é difícil pra dar um plus a mais, né? É até uma dica, assim, se você não gosta de jogos difíceis, cara, esse não é o seu jogo. Não é. Se você não gosta de perder, e isso não é problema, eu não gosto de perder, então isso não é o seu jogo. Eu também não gosto de perder, mas eu gosto de jogos difíceis. Mas acabou que a gente atropelou um pouco, né? A gente sempre uma das informações. A gente tem Senhor dos Anéis Living Card Game já foi publicado no Brasil, certo, Bruno? Certo, foi a TV, não foi? Só pode ser a TV. Não, claro que não, cara. Não foi? Galápagos. Não. Tá, eu pensei que você tinha falado que antes da Galápagos ele já tinha sido publicado, entendeu? Não, ele foi publicado no Brasil tá. pela Galápagos Jogos. É isso, Galápagos Jogos, tá aí. Eu acho que a gente só tem que falar de jogos que foram duplicados no Brasil, né? Mas tudo bem. Por isso, tudo bem. Tudo bem, então tudo bem. Não, mas o jogo é publicado no Brasil e ele pode jogar de... Quantas pessoas podem jogar o Senhor dos Anéis? Aí, cara, é 1 a 4 jogadores? Eu tô chutando porque eu não lembro agora de cabeça. Eu acho que é isso. 1 a 2. 1 a 2 jogadores. Então, Bruno, eu pensei que era todos. Quantas pessoas podem jogar Senhor dos Anéis? Cara, 1 a 2 jogadores. Dá pra jogar até em casal, se você tiver uma elfa aí que tiver encontrado sua elfa gêmea. Ele pode jogar na caixa básica, você pode jogar de 1 a 2 jogadores. As pessoas dizem que se você tiver ou outra caixa básica ou uma expansão, porque tem 2 tipos de expansão nesse Living Card Game. Tem as expansões que trazem missões e tem as expansões que trazem uma nova ambientação. Por exemplo, no The Lord of the Rings Card Game, você tem o Hobbit, que é uma expansão completa. Você pode comprar só ela e jogar. Ela não deixa de ser uma expansão para o jogo, mas ela tem uma base toda do jogo para você jogar. Tem outras também, eu acho que Moria é uma outra expansão que eles chamam de expansão de saga. Então a gente tem publicado no Brasil que é o The Lord of the Rings, né, que é o Fellowship of the Ring, se eu não me engano. Não, The Card Game. A gente tem a expansão que é o Hobbit. A gente tem a expansão The Two Towers. E a gente tem a expansão The Lord of the Ring, Fellowship of the Ring. São expansões de saga, são expansões oficiais, que são completas, trazem 3 aventuras e trazem um monte de coisa para você jogar. Cartas, decks, heróis, etc. E tem as expansões que são os Adventure Packs, que são expansões que trazem aventuras.
né? Trazem um caminho de aventura. Por exemplo, tem o que eu falei, que é o Caçado ao Gollum, tem as Sombras de Mirkwood, né? As Shadows of Mirkwood, tem o Luta contra as Trevas, tem o Despertar de Angmar, tem um monte de aventuras que na verdade trazem uma série de aventuras e as cartas que você precisa para jogar aquelas aventuras. Eu não sei se eles usam cartas das sagas básicas, por exemplo, que quando você compra a saga básica, a caixa básica do Senhor dos Anéis, você tem 3 pacotes de missão, né, de aventuras. Travessia da Floresta das Trevas, Retorno ao Anduin, né, ao Vale do Rio Anduin, e tem Travessia de alguma coisa. Não, é quando eles Angmar. vão... A cidade onde tem o Rei Bruxo lá, onde tinha o... Angmar, isso mesmo. E você vai ter... Não, qual é o nome? Não é Angmar, não. Angmar é o Rei Bruxo, não é? Não. Onde estava o necromante... Será que é Angmar? Eu tô aqui... Não, é Fuga de Dol Guldur. Fuga de Dol Guldur. Dol Guldur, é isso. Travessia da Floresta das Trevas, Jornada pelo Anduin, Jornada através do Rio Anduin, né, de Anduin, e Fuga de Dol Guldur. São as 3 aventuras que vem no Core Set, certo? E aí você, por exemplo, cada aventura ela tem um deck próprio. Passagem através da Floresta das Trevas tem um deck só dela, que você não usa para mais aventura nenhuma. Talvez alguma expansão use, eu não sei, mas só para ela. Cara, mas ela também mistura os decks de orcs e das aranhas, entendeu? Eu acho que sim, por causa desse sistema que eles fizeram. Porque quando você escolhe a aventura lá, ele mostra os ícones das cartas que você tem que pegar, tipo aranhas, orcs e monstros das florestas. E aí você monta Travessia do Anduin, Passagem pelo Anduin, você monta com essas cartas. Dol Guldur você monta com as cartas da aventura, mais as cartas dos orcs, mais as cartas das criaturas da noite, mais as cartas não sei o que. Aí você mistura aquelas cartas e vira uma aventura. Então, até nesse próprio pack aí da expansão, eles falam que o conteúdo do pacote é desenvolvido para ampliar os baralhos. Então, ele não vem com a ideia de substituir um baralho por outro. Não. Tem cartas assim, transitando entre eles. Tem uma aventura aqui que se chama Retorno à Floresta das Trevas, cara. Não faria sentido eles não aproveitar algumas cartas, sabe? Eu permiti que o jogador fizesse isso. E acho que vem escrito lá, para jogar isso aqui você precisa do jogo base e tal. Então talvez acabe usando mesmo. Cada um desses Adventure Packs ele vem assim, com um herói, cartas para o jogador, cartas de encontro e o cenário. O cenário são aquelas cartas que você vai usando para setar o jogo, né? Para preparar o jogo para você jogar. As expansões de saga, elas trazem basicamente um jogo quase completo, entendeu? Eu não sei se todas elas você pode jogar sozinha ou se você precisa ainda do jogo base, porque eu sei que ela traz 3 cenários, trazem cartas de encontro, trazem cartas de jogador, trazem um monte de heróis, mas eu não sei se elas funcionam sozinha ou se ainda assim elas precisam do jogo base lá para você jogar com o jogo. Eu acredito que precise, porque principalmente por não vir com cartas de heróis, sabe? Não, ele vem com carta de heróis. O Saga vem. Mas, cara... o Saga. A Saga, eu não estou falando dos Adventure Packs. As sagas vêm. Entendi mal. E como se não bastasse a dificuldade do jogo é real mesmo, tá? Tô falando que é puxada pra caceta. Eu, por exemplo, eu sofri muito, cara, pra passar a primeira missão do jogo, que eu joguei sozinho. Eu ainda não ganhei a primeira missão. A gente ganhou roubado, né? A gente jogou errado. A gente jogou errado. A gente jogou errado e ganhou. E eu fiquei me perguntando assim, porra, Bruno falou que era mó difícil, joguei esse jogo de primeira, cara. Não. Down for what? Mas a gente jogou errado também por uma questão que é importante citar. O jogo tem muitos detalhes de regra. Muito. Então assim, para um cara como o Vitor, que leva a regra enquanto tá cagando e fica lento lá de boa,
Tá tranquilo. Quem gosta de ler, É verdade. eu não tenho paciência mais pra isso, cara. O jogo é mó maneiro, mas é muita regra, cara. Aí tu vai assim, beleza, entendi essa parte. Pula duas páginas, vamos ver o Não, próximo. nem faço isso, cara. Mas assim, se surgir dúvida, eu não vou me esforçar pra procurar. Entendi. Você vai seguir com o que você acha mais lógico. O que faz mais sentido? O que é mais difícil? É verdade, né? Eu acho que essa é a decisão que você tem que tomar. Quando em dúvida, siga o mais difícil, porque isso é Senhor dos Anéis. Mas aí, cara, como se não bastasse essa dificuldade, para cada aventura que existe no jogo que já foi lançado, eu não sei se tem todas, mas para muitas delas existem um deck chamado deck de pesadelo, cara. Que você coloca, pega umas cartinhas, eles falam, é tipo quando você vai comer aquele acarajé na Baiana, sabe? Ela fala, você quer mais pimenta? Você fala assim, você quer apimentado? Você fala, claro, porra, eu vim aqui comer apimentado, né? Aí ela fala, filha da puta, aí pá, sacou? Então, é tipo isso. É tipo, cara, eu não entendo pra que existe esse baralho de pesadelo, cara. É terrível. E ele eu nunca vi, nunca joguei com eles, o pessoal que jogou falou que é brabíssimo, terrível, mas, enfim, tem lá, também faz parte do jogo. Bruno, mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre... Cara, tem uma coisa a respeito da arte, né? Assim, um aviso meio forntampes, sei lá, meio pra... cara, que se você... Cara, não vai ser os personagens do filme. Pensa nisso. Não vai ser igual os atores do filme. Cara, mas isso o Legolas, ele não é louro. Spoiler aí. No jogo ele não é louro. Então, se você por acaso tá pensando em comprar, sei lá, pro namorado ou namorada, e o cara gosta muito do filme, mas nunca leu o livro, talvez não seja o melhor presente. É isso aí, cara. Concordo contigo. Mas assim, mas as artes são muito boas, tá? Só assim. As artes são muito boas. São muito boas, sim, mas os não anões são muito maneiros. Eles foram explorados de diversas artes feitas para o universo Senhor dos Anéis. E o universo Senhor dos Anéis, você deve saber, não começou nos filmes, né? Então, sim, eles não se basearam no filme. É igual acontece com o Game of Thrones, que as artes dos jogos geralmente não acompanham também a série, né? É verdade. Também segue um outro caminho, seu próprio caminho. Mais alguma coisa, Bruninho, que você queira falar? Não. Nós vamos então dar uma paradinha para o comercial, relaxar, descansar e voltamos já. Então, Bruno, nós chegamos aqui no comercial. Vamos falar sobre o quê? Bruno, adivinha sobre o que vamos falar agora. Eu não consigo adivinhar. Não consegue mais. Sabia que é um site onde todos os seus sonhos se realizam? Olha, é proibido para menores de 18? Site? Não, é para todo mundo, na verdade. Você pode entrar, fazer um desejo e o seu desejo se realiza. Mas se você não quer fazer um desejo, você quer ter bonequinhos, cartas, jogos e coleções, aí eu tenho um outro site para te indicar, que é bazardosmagos.com.br. Um lugar onde você vai comprar e vai comprar ali, entrar e comprar o que você quiser. Fazer a festa da alegria dos maguinhos, lá no Bazar dos Magos. E a gente faz a alegria deles também. A gente faz de alguma forma. A minha alegria. Claro, você fica feliz, todos nós assim ficamos. Mas Bruno, adivinha o que tem? É sério. Cara, é uma parada que você não vai adivinhar. Adivinha o que tem no Bazar dos Magos.
partir de hoje, com desconto especial. Pra quem entrar lá. Adivinha? Senhor dos Anéis. O que tem? Senhor dos Anéis Card Game, meu amigo. Tá lá e ainda com um desconto especial. Você vai entrar, você vai ver lá os descontinhos, vai ver que tem uma das expansões que também vai estar lá com desconto. Vamos colocar a primeira, que é a Caçada ao Gollum. Você vai encontrar lá também, se você já quiser expandir o seu jogo, aproveitar o frete, comprar 2 ao mesmo tempo. Mas tem lá com um precinho especial, abaixo do preço sugerido pelo fabricante. Com certeza a caixa básica de Senhor dos Anéis e a expansão Caçada por Gollum de Senhor dos Anéis Living Card Game. Entra lá, clica e seja feliz. Então o cara tem que correr, senão o Gollum vai fugir. É isso. Isso. Olha aí, cara. Você A promoção podia se chamar Caçada ao Gollum. Antes que o Gollum fuja. Olha aí. Corra lá. Cara, que ideia genial. Não sei Se o como você Gollum tirou antes essa. que ele fuja. E é isso aí. www.bazardosmagos.com.br. Bruno, eu tenho mais uma coisa pra te falar, Bruno. Tem duas coisas pra te falar. Duas coisas. Ih, ameaça Primeiro. com Primeiro é que eu tô gravando um outro podcast sem você. Você sabia? Ah, cara, é assim, até tu brutos. Quando a lata vem, sempre tem um ponto mais perto. Quem você menos espera de quem mais Isso. dói, né? Você sai alguns dias e vira essa bagunça, essa zona aí. Estou gravando um podcast sobre seriados e animações, séries, minisséries, webséries, até série da Globo, cara. Acho que eu vou falar. A Casa das 7 Mulheres, coisa assim. Pior que eu não duvido. Série de todos Não os duvido. tipos, chamado A Gente Vimos, tá aí na Terceira Terra também. A gente Vimos, é o agente secreto. Pergunta que não quer falar. Vai falar de Pô, a gente tem que falar de iCarly num episódio especial. iCarly. Tem um especialista o de iCarly Rodrigo é no especialista. time. Ele não tá mais, porque ele teve uns problemas aí pessoais de viagem e tal. Tá viajando quase toda semana. Ele foi no quarto do iCarly. Ele foi esperto, saiu do navio antes de afundar. Ele está aí feliz. Então, a gente viu, se você gosta de seriado e animação, clica lá e assista. E eu não tô lá Porque por causa da precisa de animação. animação pra estar lá, né, Bruno? Coisa que todos sabem que você carece. Tudo bem. Você Te perdoou por isso. E eu tenho mais uma coisa pra te falar, Bruno, antes da gente voltar lá. Porra, não acaba. Chega, né, cara? Chega. O que eu É o faço quê? da minha vida? O que eu faço da minha vida? Eu gosto de escrever coisinhas. Cara, por isso que. Você abriu um site chamado A Gente Escrever. Eu fiquei assim, eu É falei, isso. cara, a gente Quase. tá vendo? Será que vai pegar bem? Assim, já começar. O pessoal não vai gostar de copiar. Vai ser foda. Aí eu criei um outro site chamado Metavírus, porque na verdade eu me tô focando as escrevinhações em quadrinhos, né? Então estou Seus poemas. meus livros que eu vendo nos bares de noite, vendendo minhas poesias. Caraca, Na verdade, não tem nada de poema, são histórias. Eu escrevo histórias em quadrinhos, histórias em gerais, né? Histórias em gerais. cara, E estou concentrando todos os projetos nesse metavírus, basicamente isso. eu conheci essa ideia antes. Todo mundo acreditou que eu estava surpreso pela notícia, mas eu conheci antes, fui com spoiler. Agora, eu li assim, tem várias coisas lá no meio, tem negócio de super-herói, tem negócio mais de terror. Por que tem essa mistura e o nome metavírus? Isso não entrou. Qual é o easter egg aí? Qual é o insight? Pra ser honesto mesmo? Então olha só, o que aconteceu? Eu queria um lugar onde eu pudesse colocar as minhas ideias. Então assim, projeto de quadrinho, eu tenho um livro escrito que eu vou acabar lançando e vendendo pela internet. E você não queria que esse lugar fosse lixado? Eu não queria que fosse lixo. Eu não queria que o lugar fosse lá, fosse pro lixo. Então
Então você pensou qual seria o melhor um lugar onde todo mundo joga os lixos todo, lá no Facebook. Eu criei uma fanpage. E aí, cara, o que é que os amigos fizeram? Pô, cara, faz uma fanpage pra você. Só que eu fazer uma fanpage no meu nome, eu achei que ia ser muito babaca. Sabe qual é? Falar fanpage ao Vitor Coelho, autor e escritor, sabe qual é? Aí que bom que você teve esse cara, senso. Aí eu achei assim, eu falei, cara, eu não vou fazer isso, cara. Eu vou inventar um nome pra dar aquela de chavada, entendeu? Foi isso. Aí eu peguei o nome Metavírus, que na verdade tem a ver com aquele universo de super-heróis que era lá do Multicomics, né? Se você não conhece agora que eu tô falando Multicomics, porque eu tô respondendo ao Bruno que conhece, você entra lá em multicomics.com.br, okay. Você vai entender, vai ler, pelo menos vai entender o que eu tô falando. Então, isso tinha a ver com o universo de herói que eu publicava, então eu trouxe pra cá, usei o Metavírus como nome da fanpage, o nome de um projeto. Okay. Foi isso. Tudo bem. Agora, eu acho que os ouvintes, eles podiam ignorar aí o seu momento de humildade, pegar uma frase da Clarice Lispector e colocar assim na vida e coisa. Só de sacanagem. Só isso. E postar no Facebook. Vou lá pra ver se eu pago bem de babaca. Então, se você quiser, e eu acho que você quer, lá no fundo do seu coração, clica lá na minha fanpage, dá um curtir e segue, cara, os projetos que eu tô postando, as novidades lá. Tem artistas que trabalham com quadrinho já há algum tempo participando. Marcelo Salazar tá desenhando um quadrinho para mim, o Márcio Fiorito tá fazendo algumas capas, tem capa do Alex Lay, tem capa, cara, de um monte de gente bacana que tá trabalhando. Eu só escrevo, então... O Vitor ele pode não ter assim bem, mas ele tem um network. Então vale a pena pelo menos você tem o seu cheque. Inclusive o Metavírus foi anunciado lá pelo meu cheque na TVN, cara. Você sabia? Nossa senhora, eu queria ver o CMT. Basta ouvir o último podcast do MDM. Não. Os ouvintes. Uma invasão. Nossa, cara. Você amou muito ali a sorte no gato. Eu faço um teste aqui. Enfim, vai lá no Facebook, procura Metavírus, você vai achar duas paradas. Uma banda de heavy metal e um outro site. Eu tenho certeza que é o outro. Entendeu? Vai lá e curte a banda também, cara. Eles devem ser maneiros. Vai lá e dá um curtir na banda, ouve. Eu fui lá olhar já, eles não atualizam muito, mas estão lá. Então, procura Metavírus. Curte tudo que você achar de Metavírus, você sai curtindo, cara, que vale a pena. São dois só. Então vamos embora. Tá bom. Chega. Vamos. Voltamos aqui para o segundo bloco do nosso querido podcast. O podcast que agrada a todo o Brasil, a Arca dos Magos, Bruno! Agora nós vamos fazer uma avaliação pessoal desse jogo que a gente jogamos. Não, a gente é outro podcast. A gente jogamos é outro programa que não existe. Ainda, hein? Olha aí. Será? O nosso querido Arca dos Magos. Bruno, vamos avaliar em termos gerais o jogo, de tudo que a gente achou, na questão de design, do tema, etc. A gente já falou bastante coisa no primeiro bloco, então de repente a gente pode ser bem enxuto. A gente falamos. Bruno, o que você achou, de forma geral, o que você achou
do Lord of the Rings The Card Game? No sentimento geral, cara, é um jogo muito maneiro. Ele te traz uma ambientação muito forte do Senhor dos Anéis, em termos de você estar ali fugindo do perigo e tal, mas eu não senti muita vontade de rejogar ele, cara. Eu acho que ele tá muito trabalho. É isso, de forma geral é isso. Vamos desmembrar agora o geral? De jogar de novo. Vamos não, desmembrar muito o geral. Mas deixa eu falar o que eu achei. Foi um dos jogos completamente ao contrário de você. Como cara. sempre. Foi um dos jogos. Alguém tá muito certo ou muito errado nessa merda. Não é possível. Ou então, a união de nós dois é que faz a perfeição, cara. Como o Buda queria. É o caminho do meio. O caminho do meio. Né? Como eu não pensei numa piada nisso, nem quero fazer, vamos seguir. Eu lembro quando você me mostrou uma notícia que tinha o Porta da Frente, era um canal gospel do YouTube, sei lá. Sim, lembra disso? Sim. Canal de humor gospel. Aí você falou, quando tiver um canal de humor budista vai ser Porta do Meio, né? Caramba, eu fiz essa piada? Pô, Bruno! Caraca, que cara, babaca. Como você esqueceu? Uma piada boa dessa, pô, a Porta do Meio. Então, suas considerações gerais. Suas considerações. Sim, completamente ao contrário de você, achei o máximo, gostei pra caraca. Cara, eu adoro o desafio, adoro mesmo. Então, o jogo ele exige que você esteja planejando o tempo todo o que você está fazendo. E é engraçado, porque eu achei que você ia gostar. Porque quando a gente joga Magic, por exemplo, cara, me dá raiva do tempo que você leva pensando, cara, pra jogar. Falando assim, entendi. Cara, essa carta que cara, eu vou mas usar... não é questão de tempo pra pensar, não. É só pra me irritar mesmo. Não, é que o Senhor dos Anéis ele tem alguns problemas que eu vou falar a seguir, pra mim, problemas pessoais, mas não é questão de você ter que pensar, entendeu? Entendi. Eu achei até o setup dele bem simples, tá? Pô, pra quem jogou Zombicide, pra quem jogou Eldritch Horror, pra quem jogou, por exemplo, War of the Ring, a Guerra do Anel, cara, o setup dele é tranquilo, entendeu? Tranquilaço. No nível assim, de 0 a 10 ele tá no nível 3 de setup, sabe? É claro que tem dificuldade, por exemplo, se você acabou de perder uma missão e quer trocar de herói para tentar passar com ele, você vai ter que separar o baralho todo de novo para refazer o baralho e tal. Mas é coisas mais ou menos simples, né? Mais ou menos tranquilos. Bruno, então prossiga. Fale sobre, por exemplo, design do jogo. Acho que a gente tem muito pouco para falar aqui. Cara, é lindo pra caramba, muito lindo. Tá, mas as ilustrações são maneiras demais. Sim. Qual é o problema? Cara, design inclui material? Também inclui, claro. Porque assim, o design é foda. Não tem o que reclamar dos desenhos, as figurinhas são muito fodas. As fichinhas são maneiras, mas o material ele podia ser um pouco melhor, né, cara? Você fala das cartas? As cartas, porra, eu tenho cuidado com as cartas. Elas não estavam eslivadas, tudo bem. Porque elas precisam de sleeve. Tem cartas pra caralho. Não é as cartas precisam de sleeve. Mas, tipo, com pouco manuseio ela já mostra um pouco de dano ali nas portas. É como as cartas de Midgard, por exemplo. Isso. Né? Cartas que você precisa usar o sleeve, cara, para o jogo funcionar e você ficar tranquilo. Precisa usar o sleeve. O próprio contador também, ele não é muito legal assim a qualidade dele, sabe? Ele podia ser mais firme. Ele é meio frágilzinho, se você não tomar cuidado, as portas deles também ficam fáceis. Mas eles vão dobrando, fazendo aquela marquinha branca, né? Como é um jogo para 2 jogadores, você não vai ter um manuseio assim tão grande. Não é um problema tão grande também, mas é um problema. Mas é um problema, concordo. Mas fora isso, né? Fora a questão de produção e material,
a arte é estupenda. Sim. Como a caixa também é quase muito tudo foda. que eu vejo de Senhor dos Anéis, cara, eles têm esse critério, né, cara? Senhor dos Anéis, você praticamente vai ter assim, cara, artes de altíssima qualidade. Isso é verdade. Então, é isso aí. Então, não era de se esperar menos do que isso. E o tema, eu não preciso nem falar que eu adoro. Pô, o tema porra, cara. O mundo de Tolkien é um mundo onde eu queria viver. Não sei bem disso não, né, cara? Porque é um mundo melancólico, né? E olha que é um cara melancólico não concordando com o mundo melancólico. Pra você ver o problema, né? Pra você ver como é que tá. Agora o tema também ele foi muito bem incluído no jogo, né? A forma como esse mundo, desculpa a expressão, né? Parece meio espírita, sei lá. A forma como o mundo desce na mesa, ela é impressionante, né? Como é que essa imersão é muito grande. Você se sente naquelas aventuras. Você sente que as decisões têm a ver com os personagens, têm a ver com a aventura, têm a ver com a história. É maneiro pra caramba, cara. E as regras se mesclam muito com o clima do jogo, né? Eu acho que aí a gente pode entrar um pouco na mecânica também, que eu acho que tem tudo a ver. O jeito como as cartas reagem no jogo, elas são imersivas. As cartas que compõem cada deck, por exemplo, o deck do conhecimento, é o deck onde você vai encontrar personagens como o Denethor, por exemplo, que é um rei que detém algum conhecimento. Você não tem o herói Gandalf, né? Gandalf é um aliado que ele vem e vai pelo jogo, e isso até ajuda a dar esse sentimento do Gandalf, porque ele nunca tá ali o tempo todo, né, cara? Ele tá andando com você, mas ele vai sair e ele vai voltar, porque você tem outras cartas dele no deck. Você tem 3 cartas dele no deck, por exemplo. Então, ele vai sair, vai voltar, e daqui a pouco ele aparece de novo para te ajudar naquele momento, e depois ele vai embora de novo. Então, ajuda a ter essa imersão. As ações que os personagens têm. O deck de liderança, por exemplo, você vai ter Aragorn, que é o guardião, né, o Dúnedain. Então, ele, apesar dele ser um grande guerreiro, ele, na verdade, o ponto principal dele é a liderança. O deck mais guerreiro acabou ficando com Gimli e Legolas, né, que é o deck de tática e tal. Então, o jogo ele conseguiu puxar muito essa ambientação do mundo de Tolkien para dentro do jogo. Cada carta que você joga parece que ela está carregada desse ambiente, entendeu? Ela nunca é à toa, nunca é uma carta tipo golpe poderoso, ganha mais 2 de ataque. Cara, não tem isso, entendeu? As cartas ela tem um senso profundo no jogo, entendeu? Sim. As cartas que te dão vantagens, por exemplo, contra o lado negro, vamos falar assim, contra o lado sombrio, as cartas que te dão vantagem, por exemplo, tem uma chamada Conhecimento Sombrio. É uma carta que permite que você consiga ver a carta sombria. Aí você vai ter que ler um pouco as regras, porque é muito detalhe para eu explicar. Mas Conhecimento Sombrio permite que você veja a carta de sombra de um inimigo que vai te atacar, antes dela ser virada. Só que quando você anexa esse Conhecimento Sombrio em um personagem, ele automaticamente perde um ponto de força de vontade. Você joga com menos força de vontade, ele tem menos 1. Porque ele para ter esse conhecimento, ele teve que se mesclar um pouco com esse lado sombrio. Então ele não é mais aquele foco de luz que anda pelo meio da floresta mais, entendeu? Ele perdeu um pouco desse espírito, né? dessa esperança, dessa força de vontade que ele tem. É muito maneiro, cara, a forma como isso faz. As ações que os personagens têm de ataque, de fazer uma viagem fácil. Por exemplo, você tem um personagem que é batedor de Gondor, se eu não me engano, né? Explorador de Gondor. Quando ele avança, quando ele parte numa missão, você coloca um marcador de avanço em cada localização que está na área de perigo. Ou seja, como você está avançando com um batedor, que é um cara, que é um explorador, que é um cara que conhece o terreno, cada vez que você avança numa missão, ele já está indicando para você, ó, aquele caminho é errado, aquele não é, aquele não é, aquele não é.
Ou seja, ele já está tirando da sua área de perigos os caminhos errados que você podia ir. Então, a forma como essas engrenagens se encaixam no jogo, cara, elas te botam imersivo, cara, te jogam lá dentro do jogo e te jogam muito bem, cara, te jogam muito bem. Aí a gente chegou no replay que você falou que foi um problema pra você. Então, cara, vontade de rejogar. Eu até tava pensando uma coisa aqui, talvez eu encarei o Live Card Game de uma forma errada. Porque eu acho que a comparação ideal dele, ele é como se fosse um RPG. Uhum. É como se fosse um livro de RPG. Então, você tem que ter paciência para ler as regras e entender o jogo, para realmente sentir vontade de jogar ele. E por ser um jogo para dupla ou mais para solo, eu não tenho muito ânimo de ficar lendo a regra para mim, sabe, cara? Então, não foi a questão de pensar, foi a questão de... A quantidade de regras, ela meio que me desanimou um pouco, mas isso foi uma coisa minha. Que eu não tenho muita paciência com isso e... eu tive também um choque no começo, porque assim, eu vi os gameplay, o pessoal que já sabia jogar, o pessoal que já estava preparado, já tinha lido as regras, já botou na mesa e jogou, mostrou como é que funcionava. Quando você me apresentou as regras que a gente começou a jogar, eu tive um problema com as regras também, cara, assim, muita regra. Mas sim, é como todo jogo, depois que você aprende, né, o que você precisa saber basicamente é a ordem do jogo. Cada ordem vai ter uma regra de como funciona aquela parte do jogo. E assim, como quase todo jogo, quando você conhece as regras, você consegue começar a se divertir de verdade com o jogo. Uhum. Eu tive um sentimento de replay muito grande com o Senhor dos Anéis. Ao contrário de você, né, que você fala que não tem essa vontade. Não, aí eu vou ter que te questionar aqui, na frente do público, da mídia brasileira aqui. Público brasileiro. Você tinha concordado comigo no primeiro jogo, pelo menos, que estava ficando velho para muita regra. O que mudou? É verdade. O que mudou? Cara, então vamos lá. Quando a gente acabou o primeiro jogo, você falou assim, cara, eu não consigo gostar de muita regra. Eu falei, cara, eu também, eu tô ficando velho para jogo com muita regra. E foi isso. Eu tive esse sentimento junto com você. Assim. Eu estava mesmo nesse sentimento falando, cara, não vou gostar e tal. Aí eu parei para ler as cartas. E conforme eu fui lendo as cartas, eu acho que eu fui vencido pela atmosfera mesmo do jogo. Né? Quando eu fui lendo e falando, cara, eu vou passar pelo Anduin, puxa, eu vou ter que falar com Galadriel e ela vai me dar uma missão, eu vou ter que ir lá cumprir a missão. Eu falei, vou dar mais uma chance, vou tentar mais uma vez. E eu li as regras completas dessa vez, né? Fui lendo e percebi, Bruno, a gente jogou errado aqui. Aí eu falei, Bruno, a gente jogou errado aqui também. Eu falei, Bruno, tá tudo errado nessa porra. Também não é tudo esculacho também, né? Porra. Brincadeira. Eu falei, a gente jogou errado aqui, aqui e aqui. Aí criou uma coisa pessoal em mim que foi o seguinte, cara, eu ganhei, mas eu não ganhei. E eu fiquei desse lado aqui pensando, caraca, o cara gosta de ler regra mesmo. Cara, eu ganhei, mas eu não ganhei. E aí eu falei, cara, eu vou ter que jogar. Aí eu botei de novo na mesa e joguei e perdi. Mas perdi de uma forma absurda, assim. Perdi totalmente, cara. Fui destruído no jogo. Aí eu falei, cara, alguma coisa eu tenho que fazer. Aí começou a mexer com o meu lado, que é esse lado de querer ganhar. Eu falei, não, eu vou ter que ganhar pelo menos essa. Né? Aí tentei de novo e falhei miseravelmente. E continuei falhando miseravelmente todas as vezes. Aí, o que eu fiz? Fui procurar ajuda com os amiguinhos da internet. Aí eu entrei na internet, procurei informação, conversei com as pessoas falaram, olha, é muito difícil ganhar as três missões da caixa básica só com as cartas da caixa básica, mas não é impossível, dá pra fazer, tenta outros heróis. Aí por quê? Porque eu tava partindo pra porrada com Aragorn e Legolas.
Aí o cara falou, tenta jogar com 3 heróis, tenta jogar só com 2, com outros círculos. E eu ganhei, cara, jogando com conhecimento e espírito. Interessante. Né? Então, eu não fui pra porrada nenhuma, eu ganhei jogando com decks mais de tranquilidade. E assim, cara, eu odeio jogar sozinho. Odeio. Zombicide, o pessoal fala, pô, dá pra jogar solo, você joga com você. Cara, eu odeio jogar Zombicide sozinho. Odeio jogar sozinho. Eu não gosto de jogar nem videogame muito sozinho, assim. Gosto de ter alguém pra jogar, ou de pelo menos ter alguém perto. Mas, cara, eu adorei jogar esse jogo, cara. E sozinho mesmo, assim. Adorei jogar e botei de novo na mesa, e botei de novo. Na semana que eu comecei a jogar, agora eu tô trabalhando fora também, eu não tô só nesse eu tô indo lá pra trabalho e volto. E quando eu voltava, eu botava na mesa e jogava. Aí eu voltava e botava na mesa e botei todo dia naquela semana, cara. Todo dia. Cara, e eu fui jogando, aí perguntando, aí falei, ganhei. Aí os caras, isso aí, você botou outro personagem, ganhou com esse cara é bom pra fazer isso. Aí eu fui trocando os heróis, tentando outro. Ganhei com heróis desconhecidos, assim, foi a melhor chance que eu tive. E aí, ganhei a primeira missão, aí a segunda veio, perturbadora, e os caras lá tentando passar também, tentando e tal. E eu, num golpe de sorte, eu ganhei a segunda missão, porque eu tirei, na primeira mão, eu tirei 2 Gandalf na mão, sabe? Aí eu fui jogando, segurei eles até quando não deu, aí baixei uma vez, fiz o que tinha que fazer, baixei de novo, fiz o que tinha que fazer e ganhei o jogo. Mas foi assim, cara, curti pra caramba o jogo, pra caramba. Pra jogar sozinho, é um dos únicos jogos, se não o único, que eu boto na mesa e jogo, sozinho. Mas entendeu? Depois dessa última semana ainda também, onde está? Não, ainda tô jogando, cara. Eu tava jogando quando você me chamou ali, que eu falei, dá pra ser umas 3:10? É porque eu estava jogando Senhor dos Anéis. Eu estava terminando de jogar. Também. Mas perdi miseravelmente também. Fui destruído. Vou te falar que fiquei até com vontade de tentar de novo. Olha aí. Pra ver se eu estou errado. Não, porque eu me senti agora como Lincoln Scopper falando no teu ouvido. Não, você está velho demais para isso. Não acha? É tipo isso, né? Mas, cara, Gandalf estava no deck. Ele falou, abre as cortinas. Isso aí, uma coisa dessa. Então, Bruno, foi essa experiência que eu tive. Foi essa. E você tem mais alguma coisa pra falar sobre o Senhor dos Anéis? Acho que não. Bom, você vai dar notinha pro Senhor dos Anéis? Ou a gente vai parar com essa chatice? Cara, sério, preciso chutar o número mesmo? Vamos lá, de 0 a 10. 0 a 10. Sendo que 0 eu odeio muito, rasguei, queimei. E 10 eu coloco debaixo do meu travesseiro durante a noite. Isso aí. Eu vou botar um 6. 6, acho que tá bom. Não me critique, não me julgue. Que pariu. Não, cara. Deixa eu botar minha nota. Faz o que você quiser. 6. Então a nota é 6, é isso? Você deu 6 pro Senhor dos Anéis. Living Card Game, você deu 6. Isso, eu tô corrompido. Eu usei o anel demais. Você é do lado negro, cara. Porra, eu vou te falar. Eu estou entre o 8 e o 9. Acho que vou dar um 8,5. Pode ser? Você não deixa, né? Pode. 8,5? Não, porque você já me encheu o saco que não pode. Então... Eu estou entre o 8 e o 9, então eu vou você dar está 8. No caminho do meio. Eu queria dar 8,5, Porque, cara, assim, eu não quero chegar a 10 agora, porque, porra, vão vir jogos que talvez eu tenha que falar, cara. Mas aí você não pode. Aí nenhum vai ser 10, cara. Aí nenhum vai ser. Só se você encontrar o seu jogo alma gêmea. É chato da nota, né, cara? É uma babaquice, é chato, né, cara? Né? É babaca. Vamos parar com essa porra de ser babaca? Não sei, vamos rolar um dado aqui, a gente tá lá. Não, vamos, vou deixar. Tem 9, nota então. Não. Nota pra caralho. É um jogo bom pra caceta. Sim. Se você precisa de um jogo, gosta de desafio, tem que gostar, porque é um jogo que te... Cara, na terceira rodada ele te destrói às vezes. Sim. Entendeu?
você tá jogando a terceira rodada, os monstros todos engajam e você não tem o que fazer, todo mundo morre. Então, cara, é isso. Então tem que gostar do desafio. Eu não quero passar a ideia de que eu odeio tudo, que eu acho o jogo uma merda, não. O jogo, ele tem um clima foda, ele tem uma arte foda, ele é difícil pra caralho. Se você gosta disso, então, meu amigo, é esse. Você só tem que levar as outras coisas em considerações. Se você é mais do tipo do Vitor, não liga pra muita regra, ou então, mesmo que seja muita regra, mas você vai aprendendo aos poucos, vai se motivando a jogar mais, beleza, cara. Se você for mais do meu tipo, assim, que é mais jogador casual, entendeu? É triste, sem vontade de cantar uma palavra. Não é isso. Se você for um hobbit, você é um hobbit, cara. Sério. Você tá lá. Quem é hobbit? Na boa. Eu sou hobbit? Não, eu. Você tá na boa pensando o que você vai comer. Você tem uma opção. Pensando o que você vai comer. Ou pensar em ler aquele livro de regras, entendeu? Então, você tá falando que você é o hobbit. É. As criaturas mais... A criatura olha mais só. bonachã, alegre, saltitante, alegre, gordinha fala e feliz que, do Senhor dos Anéis. Fala que a mulher lá que queria pegar a casa do Bilbo, se ela era Lobélia. Ela era, né? Era, ué. Ela era uma ladra sorridente. Era sorridente. Tá, você se comparou com o Hobbit. Prossiga. É isso. E se você for um elfo saltitante, que não liga para os desafios, que sai para pular em gravidade zero, igual o Vitor, é o seu jogo. É o seu jogo. Você tá mais E o seu jogo? É o nosso jogo. E assim nós encerramos essa parte falando sobre o Senhor dos Anéis. Eu tenho certeza que o editor, o nosso Goblin querido, consertou a minha falha e colocou a frase completa ali no final do negócio. Bruno, nós temos um pequeno feedback, nós vamos a ele e voltamos já. É rapidinho, vai lá. About my baby, speak of her with pride. She goes out the way just to make me satisfied. Chegamos aqui no nosso feedback, Bruno. Nós temos só um feedback do nosso querido amigo Cleiton Felipe. Eu não entendi se o tom dele foi meio barra pesada. Primeiro eu tenho que dar uma de língua de pop e falar, pô, cara, um feedback, não tem chance. Pô, cara, é pequenininho, cara. Não, cara. Vamos falar dele. É do... Para, cara. Vamos falar dele. Eu resisti. Então, o Cleiton Felipe falou assim: gostei do episódio, mas poderia ter falado de Savage Worlds. Ele tá falando do último episódio que gravamos sobre explicando pro pessoal que joga board game os tipos de RPG, se eles estiverem interessados em participar deles, né? Eles fazem. Então, gostei do episódio, mas poderia ter falado de Savage Worlds, Pathfinder e de 2 RPGs bem diferentes que saíram em português: Legends of the Five Rings e Numenera. Vocês vendem, mas não se basear apenas no que é mais comercial. Aí eu senti uma leve agulhadinha dele, assim, tipo, ó, você vende, mas não fica se baseando só no que é comercial não, cara. Fala dessas porra que eu tô mandando, sabe? Acho que foi isso que ele quis dizer, cara. Olha aí, eu não devia ter falado. Olha aí, o Bruno mandou não falar. Cara, eu falei do feedback, cara, olha aí. Mas eu quero... Não, peraí. Assim, não tô querendo ser escroto nem nada, mas, porra, falar que Numenera não é comercial, sério, cara, não foi um jogo que vendeu pra caralho, bateu recorde em Catarse, ele explodiu, e foi premiado pra caralho. Pô, nos Estados Unidos, né? É que assim, foi premiado, né? Eu não sei o que o Vitor pode falar, mas, cara, a questão é que
a gente já faz um podcast com um tema diferente. A gente não pode demorar muito, senão as pessoas vão jogar os fones de ouvido pela janela e tocar funk no meio do ônibus. A gente faz isso pelo bem da humanidade. Cara, e assim, tem um monte de RPG que eu não citei, cara, mas um monte. De Star Wars tem mais um, de Senhor dos Anéis tem mais um, de Super Heroes tem o Game of Super Thrones Heroes que merecia falar dele. Game of Thrones, que eu adoro, cara, que a gente não citou. E, pô, do que você citou no Menera, Pathfinder, é tudo RPG comercial, cara. Pathfinder tava pau a pau com o D&D. Se não tiver ainda, era o mais vendido até no passado. Sim. Era o mais vendido até no passado. Então, cara, pô, pelo amor de Deus. Então, desculpa aí se eu não falei de todos que você queria, mas a gente falou de alguns. E talvez a gente faça um outro podcast sobre outros sistemas de RPG. De repente, um podcast sobre sistemas de RPG medieval, para quem quer escolher o seu sistema medieval. E, cara, e é isso, cara. Seria uma coisa, o podcast é meu, eu falo o que eu quiser, cara. Também. Pô, aí tu já foi papá. Ah, fui, né? Eu queria acabar meio papá. Não é Você, cara, tá no Produção Nacionais, você tá o língua de Copa sou eu. Não, é verdade. Então, olha só, vamos falar assim. Amigo, eu escolho o tema. Ele às vezes não te agrada. Você continua sendo papá. Mas dentro da minha casa, mando eu. Aí sim veio a humildade. Eu pensei que tu ia falar assim: eu escolho o tema, falo de todos esses RPGs, mas dentro da minha casa não entra GURPS. GURPS entra, cara, eu tô jogando GURPS, cara, é maneiro. Queria ver um pouco disso. Inclusive Pathfinder Savage Worlds e o Legends of Five Rings no Menera nunca joguei. Espero que seja legal. Espero que seja massa. Então, falei. No mais, a ideia do programa, a ideia do episódio foi dar opções pro pessoal que joga board game, joga jogos colecionáveis, que pensam assim, pô, cara, um dia eu vou querer jogar RPG. Qual RPG que eu jogo? Entendeu? Foi mais ou menos isso, apresentar alguns pra pessoa escolher. Tem centenas de RPGs, cara, por aí que a pessoa pode correr e procurar. É verdade. Então, vamos embora, Bruno? Vamos. Então tá, diga tchau e corra pro abraço, que eu vou correr daqui, você corre daí e a gente se abraça no meio do caminho, Bruno. Tchau! She'll fall over backwards.